À vista do sangue brotando da garganta do jovem Kirk, há esquerdistas que escolheram celebrar. Uma menina dançando, um rapaz comemorando. Tantos mostraram que se tornaram exatamente o que a elite esquerdista queria deles. Já não são humanos. São apenas produto da ideologia que quer dominar pela divisão. Pouco importam seus 2 filhos pequenos que crescerão sem o pai. Sua esposa, que perdeu o marido. Sua família toda, os amigos, os seguidores. Nada importa. Para eles, o conservador não pode ser humanizado. Ontem o mundo assistiu, estarrecido, a um assassinato político. Charlie Kirk foi morto num ataque às ideias que professava, aos debates que travava e à transformação que promovia. Quem o matou mirou em todo o seu movimento político. O alvo, para além do jovem Kirk, um pai de família de 31 anos, era o movimento conservador. Hoje, com bandeiras a meio mastro, a América vive outro 11 de setembro sombrio. Não pelo ataque de terroristas estrangeiros, mas pelo ataque doméstico de radicais de esquerda dedicados a destruir o que os Estados Unidos representam. A morte de Charlie Kirk expõe a natureza de uma esquerda, essa sim, extremista, e suas consequências mais profundas. A nação, que já assistiu os assassinatos de Abraham Lincoln, de John Kennedy e de Martin Luther King, revive hoje esses momentos traumáticos de sua história. Símbolos de mudanças profundas na sociedade americana, os 3 se tornaram mártires de suas causas políticas. Os tiros que puseram fim às suas vidas não puderam pôr fim aos seus movimentos. Os 3, ao saírem da vida, entraram para uma espécie de panteão de heróis da Batalha das Ideias. O assassinato de Charlie Kirk tem essa dimensão na história americana. E mais, boa parte do mundo ocidental assiste ao ressurgimento do conservadorismo como uma força política e ao nascimento de uma nova direita que se contrapõe às ideias da nova esquerda. Kirk é mais do que americano. Ele é um ícone de um movimento político que atravessa fronteiras. Por isso, não é exagero colocá-lo no mesmo patamar de Lincoln, Kennedy e King. Sua morte é resultado direto da radicalização da nova esquerda. A partir da segunda metade do século XX, e principalmente depois dos anos 80, a New Left americana, inspirada por pensadores como Marcuse e a Escola de Frankfurt, desenvolveu uma nova estratégia política. O marxismo tradicional fracassou e o capitalismo fez a massa trabalhadora melhorar a sua renda e as suas condições de vida. Sem uma revolução socialista à vista, era necessário adaptar os planos. Escolheram, em vez de inflamar os trabalhadores, inflamar as chamadas minorias. A esquerda adaptou Marx para se apropriar politicamente de todos aqueles grupos que pudessem ser convencidos de que eles eram os excluídos. Como Marx dizia que os trabalhadores só se revoltariam se tivessem consciência de classe, esta nova esquerda passou a produzir esse fenômeno nos seus novos alvos. Nasce assim um movimento negro radicalizado pela teoria radical da raça, que aponta o branco como um inimigo opressor. Nasce uma nova onda do feminismo que aponta o homem como inimigo opressor. E nasce uma teoria de gênero totalmente produzida na academia esquerdizada que aponta o heterossexual como inimigo opressor. E disso vem o identitarismo, uma esquerda empenhada em dizer a cada membro desses grupos que eles devem a sua identidade ao grupo a que pertencem. É uma lógica perversa. A pessoa não se percebe mais como um ser humano, mas como um membro desta minoria. Por força de uma ideologia pensada para dividir, a pessoa passa a pensar que só existe a partir de um grupo e que qualquer discordância com a ideologia do grupo é um ataque à sua própria existência. Uma pessoa que pensa que deve toda a sua identidade ao fato de ser, digamos, gay, acredita que quem critica qualquer posicionamento do movimento LGBTQIA+, é uma ameaça à sua existência. E assim se formam os radicais.
O radicalismo cega completamente, a ponto de o assassinato a facadas de uma jovem ucraniana em Charlotte, na Carolina do Norte, ser relativizado por mídias de esquerda porque foi cometido por um negro. Para os militantes, a vida da vítima vale menos do que a narrativa identitária. No marxismo, o trabalhador com consciência de classe é aquele que aderiu ao marxismo, e qualquer um que não o apoie é traidor da classe. Hoje vemos esse padrão. A esquerda oferece proteção apenas à minoria que aderiu a ela. Daí a revolta esquerdista com os negros de direita, com os gays que votem em Bolsonaro e assim sucessivamente. E como isso chega em Charlie Kirk? Kirk rodava as universidades do país debatendo democraticamente com quem quisesse lhe dirigir perguntas. Ele era a soma dos ódios dessa nova esquerda. Um homem, branco, cristão, heterossexual, conservador. O inimigo perfeito de uma ideologia que, para ter ganhos políticos, escolheu o ódio e a divisão como caminho. Kirk ousava adotar um método insuportável para os extremistas de esquerda. Ouvia e debatia. Por duro que fosse com as palavras, as tinha como seu único instrumento. De campus universitário em campus universitário, fazia o que a democracia tem de melhor: o confronto de ideias, aberto, público, plural. Montava uma barraca e convidava. Prove me wrong. Prove que estou errado. Era um convite a conversar. Insuportável para uma ideologia que não resiste ao contraditório. Para uma esquerda radical que se apossou das universidades porque lá podia doutrinar mentes jovens sem ser incomodada com outras ideias. O contraditório foi expulso da universidade para que a esquerda pudesse reinar. E o resultado foi a fragilidade emocional de uma militância que não sabe e não aceita ser contrariada. E por isso Kirk ia justamente às universidades. E era nelas que a transformação dos Estados Unidos começava a se tornar evidente. A maré começou a mudar. A radicalização da esquerda fez com que nascesse uma nova direita também. Trump é tanto o efeito quanto causa desta nova direita. Grupos conservadores ressurgiram nas universidades. As redes sociais deram voz a quem jamais apareceria na mídia tradicional, mesmo que nos Estados Unidos ela seja mais plural do que é aqui no nosso quintal. Ao passo em que começa a ser confrontada no debate público, a militância, fragilizada e radicalizada, parte para a violência. 2 tiros em Trump. Ele sobreviveu. Uma facada em Bolsonaro. Ele sobreviveu. Tiro em Uribe, na Colômbia. Tiro em Charlie Kirk. Eles não sobreviveram. À vista do sangue brotando da garganta do jovem Kirk, há esquerdistas que escolheram celebrar. Uma menina dançando, um rapaz comemorando. Tantos mostraram que se tornaram exatamente o que a elite esquerdista queria deles. Já não são humanos. São apenas produto da ideologia que quer dominar pela divisão. A imprensa tradicional, essa pobre caixa de ressonância dos dogmas esquerdistas, já pulou em acusação da vítima. Era um extremista de direita. Pouco importam seus 2 filhos pequenos, que crescerão sem o pai. Sua esposa, que perdeu o marido. Sua família toda, os amigos, os seguidores. Nada importa. Para eles, o conservador não pode ser humanizado. Ele deve sempre ser retratado na mídia como um extremista e, como tal, um perigo. Ele é o fascista, o nazista, o golpista. Não é possível saber se quem os apresenta assim sabe que incentiva a violência porque o desumaniza ou se o faz sem saber. Mas o resultado é o que estamos vendo. Mostram vídeos de Charlie Kirk defendendo o direito de portar armas. Mas ele não disparou contra ninguém. Chamam-no de extrema-direita. Mas ele não usou a violência. Só palavras. A hipocrisia dessa militância pinta como radical e extremista quem foi alvejado. O atirador, por contraposição, deve então ser moderado e racional. O movimento de Charlie Kirk se chamava Turning Point USA, ponto de virada. Ele sabia que os tempos estavam mudando. Quando essa nova direita, a direita maga do slogan Make America Great Again, de Trump, quando ela chegou ao cenário político, dividiu a direita americana.
Conservadores mais tradicionais e liberais sentiram o desconforto de dividir bancada com aquele novo grupo. O protecionismo econômico e a crítica à imigração incomodavam os liberais. Os modos brutos e o apelo populista incomodavam os conservadores. O tiro de ontem foi um ponto de virada. Que infelizmente tomou a vida de Charlie Kirk. Em uma triste ironia, ele morreu numa universidade, que deveria ser o solo sagrado da livre troca de ideias. O tiro silenciou um expoente da direita, mas promoveu uma união inesperada. A América viu a verdadeira face da ideologia esquerdista radical. É uma face coberta por uma máscara atrás da mira de um rifle. Ela não sorri para o debate, mas cerra os dentes para a divergência. O confronto ideológico subirá ao tom. Mais pessoas vão se posicionar. Despertados pela ameaça de uma militância radical profundamente anti-americana, vozes vão se levantar dos quatro cantos do país. E do mundo ocidental também, porque compartilha valores com os Estados Unidos. Podem ter calado a voz de Charlie Kirk, mas despertaram milhões de ecos.